Sabe uma coisa que eu venho pensando? Tô percebendo, na verdade, na sociedade, vivendo nesse mundão aí, que tá difícil conviver, né? E aí, fico pensando, quando a gente convive com o outro, o mínimo que pode se ter sou eu e o outro, certo? Então, se não tá conseguindo conviver bem, será que o problema tá só no outro? Até que ponto esse problema do outro não é um problema meu também? Odeio aquela frase assim, ó, cada um com seus problemas. Que coisa horrorosa! Vocês já pararam pra pensar quem sou eu e quem é o outro? Vou te explicar por que eu tô falando isso. Eu sou eu pra mim, certo? Mas eu pra você sou outro. E você, pra mim, você é outro. Mas pra você, você é eu. Aqui, vou te falar duas coisas. A primeira é, vou te mostrar como que a gente cai em pegadinha no nosso cotidiano. Vou te contar uma história que aconteceu comigo no ônibus. E vamos ver se já aconteceu com você também. E a segunda coisa que eu vou fazer nesse vídeo é a seguinte. Depois que eu te mostrar a pegadinha que a gente cai no nosso cotidiano, na nossa vida, eu vou te mostrar como que a gente pode não cair na pegadinha. Que bom que esse vídeo existe. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vou começar contando uma historinha. Estão preparados? Vamos lá. Estava no ônibus um dia. E aí, o ônibus estava cheio. Pra quem conhece, pra quem é do Rio, conhece o 483. Pois é, estava no 483. Lotado, né? Ônibus lotado, indo pra Zona Sul, não sei o que. É assim, a vida de quem mora na Zona Norte vai pra Zona Sul é assim, pegar um ônibus cheio. Aí estava eu num ônibus lotado. Aí, quando ele vai chegando ali na Avenida Brasil, não tem mais aonde entrar gente. Não tem mais onde entrar gente. Assim, todos os lugares que pode ser ocupado, está ocupado. Pode ter certeza. E aí o ônibus já tinha fechado a porta, a vácuo, sabe? E tava saindo. Aí, um cara veio correndo do lado de fora. E aí bateu assim no ônibus, pro motorista parar o ônibus. Aí o motorista parou o ônibus e aí ele entrou. E aí escutei várias pessoas no ônibus comentando assim: vambora, motorista, vambora! Por que tem que parar aí? Vambora, o ônibus tá cheio. Aí, minha mente explodiu. Por quê? Porque eu comecei a pensar: será que alguma dessas pessoas que estão falando para o ônibus ir embora, se tivesse no lugar do cara que estava fora pedindo pro ônibus parar, será que essa pessoa também não estaria fazendo a mesma coisa que esse moço? E será que essa pessoa não estaria feliz do motorista ter parado para ela entrar? Pois é, fiquei pensando nisso o resto da minha viagem. E aí, fiquei percebendo que isso é uma coisa frequente. Não é uma coisa que aconteceu nesse momento do ônibus, sabe? É uma coisa que acontece frequentemente na nossa vida. Essa questão da empatia, ela pode ser um pouco distanciada quando a gente pensa que é uma situação que a gente nunca passou. E quando a gente passa pelas coisas e ainda assim, quando a gente não tá passando pelas coisas, a gente tá contra aquilo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Assim, ó, não é muito difícil a gente ter que correr pra pegar o ônibus, né? Não é muito difícil isso acontecer. Pelo menos aqui não, aqui no Rio de Janeiro. Também não é muito difícil você dar sinal pro ônibus e o ônibus não parar. Não é muito difícil também isso acontecer. E aí, será que quando você tá na outra posição de quem está dentro do ônibus, você não faz assim, ó, ah, deixa pra lá, ah, poxa, mas aí você não faz nada, sabe?
Gente, já aconteceu comigo várias vezes, várias vezes. Eu estava no ponto do ônibus, esperando. Meus exemplos têm ônibus, né? É porque isso é uma coisa muito corriqueira mesmo no meu dia a dia. Mas a gente pode pensar em outros exemplos. Mas são esses que estão surgindo na minha cabeça, então vai ser esses que eu vou falar. Já aconteceu comigo várias vezes, eu estar no ponto do ônibus e aí uma pessoa vir correndo assim, ó, pra pegar o ônibus. Sabe aquela maratona pra você conseguir pegar o ônibus? Aí, todo mundo olha e ninguém faz nenhum movimento pra fazer com que aquele ônibus não parta. Ninguém. E aí, quando eu faço esse movimento de tipo, espera só um minutinho, então bato assim no ônibus. Quando eu faço isso, aquela pessoa olha pra mim com uma cara de agradecimento, mas é um agradecimento tão profundo que eu fico até emocionada. E aí, será que aquela pessoa, quando tá ao contrário, ela é uma pessoa que para o ônibus? Ou será que ela é a pessoa que fica ali omissa, ali só olhando assim, como se fosse, tô só sendo coadjuvante aqui desse cenário, não faço parte disso aqui, não posso fazer nada em relação a isso. O que será que essa pessoa faz? Quando a gente tem elementos que fazem com que a gente fique estático ou omisso, ou até quando a gente tem elementos para agir, qual que é a nossa escolha? Me responde, se você tá nessa situação que eu falei, estamos todos num ponto de ônibus, e aí você tá no ponto de ônibus e você vê uma pessoa correndo para pegar o ônibus que tá parado do seu lado. O que você fez? Você parou o ônibus para a pessoa poder entrar? Você ajudou a pessoa? Ou você ficou quieto, só olhando a situação acontecer? Você parou o ônibus? O que te fez parar o ônibus? Ou o que te fez ser omisso nessa situação? Estão entendendo onde eu quero chegar? Essa empatia que eu tô falando aqui, vocês estão entendendo? Essa empatia que eu tô falando aqui não é uma empatia assim, ó, fantasiosa, sabe? Aquela coisa de não tem nada que eu possa fazer por aquela pessoa. Não tem, é fora das minhas possibilidades, não tem o que fazer. Não, tô falando dessa aí, ó, diária. Depois dessas reflexões, depois dessa sacudida na parede, quero te falar duas coisas. A primeira é a seguinte: quando você tiver nessas situações que você assim sente que pode ter alguma coisa de empatia naquele momento, eu quero que você se pergunte a seguinte coisa: essa situação aqui, ela está boa ou ela está ruim para quem? Quem é que tá ganhando e quem é que tá perdendo nessa situação em que eu me encontro? Quem? Primeira pergunta que você vai se fazer. Segunda pergunta que você vai se fazer: se eu tivesse no lugar dessa outra pessoa, o que mesmo eu gostaria que as pessoas que estão ao meu redor fizessem por mim? O que eu gostaria? Assim, baseado em mim mesmo, baseado no que eu penso, no que eu sinto, no que eu ajo, nas minhas vivências. O que eu acharia interessante que fosse feito? Tô falando pra você fazer isso não, tá? Tô falando pra você pensar isso. Não é a gente ainda não chegou na ação da empatia. A gente tá chegando ainda no pensamento. A gente ainda tá assim, ó, sabe? Passinhos curtos e firmes. Aí tá, ótimo. Já pensou, já tá ótima, já pensou quem é que, o que você faria, o que você gostaria que fizesse, já pensou quem é que tá na desvantagem, quem é que tá na vantagem, já pensou tudo. Isso assim, ó, eu vou te dar segundos pra pensar isso, tá? No momento da ação, senão você perde o time, Aí, o segundo passo para você conseguir exercitar a sua empatia de forma assim saudável é você pensar no seguinte: essa pessoa, diante do que ela tem de acesso, o que será que para ela é o mais interessante? Você vai se perguntar isso na segunda fase. Ou seja, de acordo com o que o outro acessa,
o que será que é interessante ou não para o outro. Isso você está na fase da empatia mental, tá? Isso é importante. Por enquanto você ainda não fez nada, você só está pensando. E isso tudo é exercitar a empatia, tá? Porque exercício de empatia não significa somente uma ação realizada. Significa todo o percurso que você precisa percorrer antes de chegar nessa ação. Ou seja, a empatia aqui nesse vídeo é a mesma coisa que instantes de consciência coletiva. Isso é muito importante mesmo, porque a gente consegue, entendendo a empatia dessa forma, a gente consegue tirar a empatia de uma coisa individual, individualizante e colocar a empatia dentro do cenário social e coletivo, que é o que a gente pertence, né? Porque assim, não vivemos sozinhos num quartinho, né? Nós vivemos em sociedade. Por menos sociável que nós sejamos, vivemos em sociedade. Aí, depois que você passou por esse primeiro processo de exercitar a empatia dentro da sua cabeça, você vai começar a levar isso para fora. Então, assim, a gente exercitar a empatia é, sobretudo, um exercício de não omissão. Vocês lembram lá daquele vídeo da Poliana? Se vocês não lembram, vou deixar linkado aqui para vocês irem lá assistir. Naquele vídeo, eu falei um pouco sobre a questão de ser exemplo, ser contagiado por exemplos. Vocês estão lembrados? Então, se não estão, vocês dá um pausazinho desse vídeo aqui, vai lá ver o vídeo da Poliana, depois vocês voltam. Quando a gente escolhe ser omisso, a gente está fazendo exatamente o contrário do que ser empático. Não importa, não interessa se você só pensou, não importa. Se você não exerceu, se você não colocou isso para o mundo, ela não existiu. E se você escolheu ser omisso em algum momento da sua vida, isso teve efeito. E muito provavelmente as pessoas que poderiam ser beneficiadas com a sua não omissão, ou seja, com a sua prática social saudável, ela teve, na verdade, uma perda grande, né? Principalmente se você estava na posição de fazer algo. E se você não estava na posição de fazer algo, mesmo que isso não fosse possível reverter a situação, ou seja, mesmo se você tentasse parar o ônibus e o ônibus não parasse e fosse embora, muito provavelmente a pessoa que veio correndo a maratona para pegar o ônibus, ela ficaria muito agradecida por você ter tentado. Pelo menos ela não estaria se sentindo sozinha naquela missão de pegar o ônibus, né? E é importante isso. Mesmo que falhe, falhe no sentido de falhar, tá? Mesmo que falhe, é importante o nosso posicionamento diante da vida, diante das questões da vida, diante das pessoas ao nosso redor. Porque se a gente não conseguir o nosso objetivo com aquilo, a gente vai estar sendo algum tipo de exemplo para as pessoas. E nesse tipo de prática, a gente consegue transformar, mesmo de forma micro. Então, assim, não seja omisso na sua vida. Se posicione, se coloque com muito carinho, com muita tranquilidade, com muito respeito, mas se coloque. Tente parar o ônibus para a pessoa que está correndo a maratona chegar e conseguir pegar o ônibus. Quando você estiver sentado no ônibus e alguém vir correndo, fala lá de dentro: motorista, para por favor. Ou então toca a sinetinha. Porque se fosse você nessa outra posição, talvez você não gostaria que as pessoas estivessem sendo omissas com você, né? Talvez você gostaria que a pessoa se posicionasse. Talvez você ficaria feliz de não se sentir sozinho diante das situações da vida.
Então seja essa pessoa para as pessoas também. Porque senão, se você estiver esperando sempre que façam por você e você não faz por ninguém, esse ciclo nunca vai começar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até o momento. Não esqueçam de se inscrever nesse canal incrível e maravilhoso. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e de entrar no meu canal para poder ver os outros vídeos que estão por lá também. Se vocês acham que esse conteúdo pode ser uma direta ou uma indireta para alguém, mande esse vídeo para essa pessoa. Se você achar que tem alguém que precisa ou que vai gostar de assistir esse vídeo, mande esse vídeo para essa pessoa. Tente fazer essas mudanças na sua vida. Ainda que você, num primeiro passo, ainda não consiga exercitar essa empatia, tenta pelo menos passar pelos 2 primeiros passos, que é o do pensamento. Tenta se colocar no lugar do outro, na situação micro, nesses instantes de consciência coletiva. Se vocês já passaram por essas situações que eu falei por aqui, escreve pra mim aqui embaixo o que você sentiu, o que você acha que você poderia fazer de diferente e o que você fez de fato, o que você pensou. Então, muito obrigada por ter assistido até o final e até o próximo vídeo. Beijo!